vídeo 6 dessa série que eu estou fazendo, onde eu estou recomendando para vocês sugestões de livros nas mais diferentes temáticas para você aumentar o seu repertório, aumentar a sua biblioteca e se aprofundar nos estudos. E o tema do vídeo de hoje é prática baseada em evidências e também redação científica. Eu começo falando do primeiro livro, o livro de cabeceira dos fisioterapeutas, em especial na prática baseada em evidências, escrito pelo Rob Hebert. É o Practical Evidence-Based in Physical Therapy. Esse livro, ele infelizmente não tem traduzido em português. Eu vou colocar a imagem dele aqui para vocês quando eu editar esse vídeo. A minha versão está na universidade, não está aqui em casa comigo. Mas é um livro incrível. Se eu fosse dizer, guarde seu dinheiro, faça um cofrinho e compre um livro. Esse é o livro que você vai fazer o cofrinho para poder comprá-lo online. Ele fala sobre o que é prática baseada em evidência, por que utilizar, como fazer uso, como produzir conhecimentos baseados em prática baseada em evidências, tanto na perspectiva do consumidor, na perspectiva, então, do pesquisador. Ele traz o que são os achados científicos, como a gente faz a leitura desses achados científicos, como nós devemos encontrar evidência, como peneirar e triar a evidência que de fato é confiável ou não, como o profissional clínico aplica isso na prática profissional. Fala sobre a importância das diretrizes, os famosos guidelines, e fala sobre como novas intervenções, novas terapias, novos métodos têm de ser pesquisados para que os seus conhecimentos possam chegar à implementação, ao estágio da implementação na prática. Então, é um livro super completo, bem escrito, didático, específico para a gente que atua nessa área. Vale a pena vocês terem. Eu agora falo sobre redação científica. Antes da gente ir para a redação científica, ainda vou nesse tópico aqui, medicina baseada em evidências. Né? A gente fala muito toda hora em PBE, em prática baseada em evidências, e esse livro aqui é uma bíblia, é o do Sackett, o que é sempre primeiramente citado. É da ArtMed esse livro. Ele foi, a minha versão é de 2003, ele vem até com um CDzinho e uns cartõezinhos aqui, guias, sabe? Com sites, com informações úteis sobre tipos de estudos. Gosto super desse livro, usei ele muito quando preparei minhas aulas sobre metodologia científica. É um livro condensado, didático, e que traz para a gente o que é a medicina baseada em evidências, e a gente faz a transposição, claro, para cada uma das áreas, fisioterapia, educação física, terapia ocupacional e assim por diante. É um clássico, Sackett, não tem como errar, tá? Aí a gente vai para a redação científica. Quando a gente fala de redação científica, para mim, no Brasil, não tem ninguém que escreva melhor sobre redação científica do que o professor Gilson Volpato. Tá? O professor Gilson Volpato, eu tenho quase todos os livros dele, de tanto que ele é a minha recomendação. Ele tem 2 que são gostosos, divertidos e extremamente úteis. Vou começar por esse. Esse é o Dicas para a Redação Científica. Então, ele traz os principais equívocos, os principais erros e como é que a gente deve se atentar aos detalhes na redação de um paper, de um artigo científico. E se a gente quiser se divertir, dar umas boas risadas e se observar, se ver cometendo esses erros que ele escreve aqui no Pérolas da Redação Científica, ele traz os principais erros no formato até de cartas, né? Então, o que a gente faz? Ele dá exemplos práticos dos erros dos autores ao escrever e ele dá as sugestões de correções. Pérolas da Redação Científica é bem bacana de ter, de consultar. Ele tem outros 2
aí já mais assim direcionados, um pouco mais densos no conteúdo, bases teóricas para redação científica e publicação científica. Ambos, principalmente o bases teóricas, é bem bacana para quem dá aula de metodologia, para quem orienta na pós-graduação, para a gente, de fato, estar bem atento assim a conduzir uma boa orientação dos nossos alunos, né? Eu tive contato com esses livros quando eu era aluna na pós-graduação, e eles me ajudaram muito como aluna na pós-graduação e como orientadora na pós-graduação. E o professor Gilson Volpato começou há muitos anos, tem muita estrada nessa área. Ele culminou em 2011 com o próprio método dele. Ele tem um método que ele chama método lógico para a redação científica. E esse é o livro que concretiza, que consolida esse método. Ele ensina como você começa a escrever o paper, por quais partes vem primeiro, o que tem que estar pronto para você escrever o paper, o que vem depois, como você faz a revisão final do artigo. Eu gosto muito desse livro. Depois que eu tive acesso a esse livro e que fiz um dos cursos do professor Gilson, eu também mudei a minha forma de escrever os papers. Uma relíquia, vale super, super, super a pena. E aí eu tenho alguns outros aqui, eu não posso deixar de comentar desse aqui, do Robert Day, como escrever e publicar um artigo científico. Ele é relativamente antigo, é da editora Santos, mas antes de eu ter acesso a esses livros do professor Volpato, eu usei muito esses livros. Essa edição aqui é de 2001, tá? Já é a 5ª edição, então veja que é um livro que realmente tem uma boa aceitação, né? Tanto que tá evoluindo aí, deve ter outras versões também. É um livro muito, muito bom mesmo. Tenho outros dois aqui, um mais teórico da Archimed, né, a construção da teoria fundamentada, né, dessa linha, dessa série Métodos de Pesquisa da Archimed, um guia prático para a escrita de textos mais qualitativos e preparação de revistas científicas. Esse livro aqui, para quem está envolvido como revisor em revistas ou como editor de revistas científicas, ele é bem bacana, dá muito suporte para essas funções desempenhadas aí pelos pesquisadores. Não só a gente escreve os nossos, mas a gente revisa por pares, né, os artigos dos nossos colegas. É isso. Então, esse vídeo de hoje foi para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência em termos de leitura e estudo na área de método científico, escrita, né, redação científica e prática baseada em evidências. Te espero no próximo vídeo.